Como o senhor está a lançar um curso aí de geopolítica, eu gostaria que o senhor pudesse nos explanar os principais tópicos abordados no ensinamento aí desses futuros alunos que vão se interessar pela parte de geopolítica. Já estou agradecendo aqui porque eu já sou um dos seus alunos e já acabei meu módulo 1. Então, como eu já tenho acesso, eu gostaria que o senhor explanasse um pouco, né, o conteúdo do curso para que as pessoas pudessem se interessar, e exatamente exaltando esse interesse da geopolítica para entender, né, todo esse contexto que nós estamos hoje, tanto regional como o Brasil, quanto no mundo, professor. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal RF Brasil Embaixada do Reino, ou Ricardo Felício Oficial no Rumble. Nós estamos agora sempre no Rumble ou no Odissê, né, trazendo as informações mais importantes para vocês, entrevistas e tudo que diz respeito à climatologia, geopolítica e ciências afins. Hoje o nosso tema será um dos mais importantes, porque ele ajuda a definir a situação em que nos encontramos no atual momento, a geopolítica. E para abordar esse importante tema, meu convidado de hoje é o professor Éder Diego. Ele é bacharel em Geografia pela Universidade de São Paulo, diretor do canal Respeita a Geografia no YouTube, do qual tive já o prazer de ser entrevistado. É professor do curso preparatório às Academias Militares Teorema Militar e autor do projeto de Geopolítica, que agora será lançado como um curso. Seja muito bem-vindo aos nossos canais, professor Éder. Olá, bom dia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, agradeço imensamente a oportunidade de estar participando aqui dessa conversa com o senhor, professor, que é uma referência quando o assunto é estudo, dedicação à busca pelo conhecimento e, claro, por que não, a desvendar onde está a verdade diante dos conflitos de ideias e assim por diante. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço aqui a oportunidade de o senhor estar aqui presente no nosso canal, trazendo esclarecimentos muito importantes. E acho que a gente já pode mergulhar direto aqui nas nossas perguntas, né? Professor, parece que as pessoas, de uma forma geral, nos últimos anos, passaram a procurar a se informar mais para entender essas questões políticas, geográficas e os interesses gerais que estão associados aos países e seus respectivos blocos, né? Sejam regionais ou não. Ao seu ver, de uma maneira bem geral, os meios de comunicação seriam uma forma para se manter informados sobre geopolítica, né? Olha só os nossos meios de comunicação. Ou a gente precisa ter alguns cuidados? Quais seriam esses cuidados, professor? Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu vou agradecer a generosidade do professor Ricardo Felício em indicar o nosso curso de Geopolítica para entender o mundo e convidar vocês e apresentar para vocês que querem aprofundar o conhecimento em geopolítica e deixar de lado a superficialidade, a falta de conhecimento e até a incultura quando o assunto é conhecimento sobre o que ocorre no tabuleiro da geopolítica internacional. E, claro, também a geopolítica do Brasil e o modo como o Brasil, de certa maneira, está presente ou não nas relações internacionais e assim por diante. Então, fica aqui o meu agradecimento sincero de coração ao professor Ricardo Felício e apresento a vocês a nossa plataforma, a nossa comunidade geopolítica e qual que é a nossa metodologia. E convido você para fazer parte do da nossa comunidade geopolítica, assim como faz o professor Ricardo e tantos outros milhares de alunos que estudam comigo. Pessoal, então, vamos lá tratar da nossa metodologia. E aproveitando, nós estamos numa semana de lançamento e você pode aproveitar, inclusive, o link que está na descrição desse vídeo e entrar para o nosso curso com 30% de desconto. É imperdível e já falaremos disso. E vou projetar a vocês aí a imagem para que nós possamos observar e perceber como que funciona o nosso curso, qual que é a nossa metodologia, a nossa proposta e assim por diante, tudo bem? Então, como vocês podem observar, é um curso de geopolítica e a nossa metodologia é muito simples. Veja só, nós temos o território geopolítico, a sala de guerra, os cursos gravados sobre os principais
players do tabuleiro da política global, bem como também as interações diretas comigo, onde nós conversamos a respeito dos diversos assuntos da geopolítica, as tendências e assim por diante. Então, são 4 elementos que vão compor a nossa comunidade, a fim de que você entenda tudo e em profundidade, amplie sua visão a respeito do que ocorre no tabuleiro, no xadrez da geopolítica. O território nada mais é do que a nossa interação diária, ou seja, as informações do que ocorre na política internacional diariamente ali para você, com informações confiáveis e análises sobre os principais temas da geopolítica daquele dia. No caso, a sala de guerra é um encontro que fazemos toda a semana a fim de discutirmos junto com os alunos ali para entendermos o principal tema de geopolítica daquela semana. Às vezes tem 2 temas importantes a serem entendidos naquela semana. Por exemplo, na semana agora nós temos a renúncia do Biden. Além do mais, o primeiro-ministro de Israel está nos Estados Unidos, encontro com Biden, encontro com Trump e também com a Kamala Harris. E, além disso, o seu discurso que ele fez na Câmara dos Representantes. Ou seja, são temas importantes que ocorrem aí ao longo dessa semana, que estão no eixo dos Estados Unidos. É claro que tem também uma tentativa da Ucrânia de buscar a paz junto à China, enfim. Então, nós temos uma análise aprofundada, detalhada dos principais temas de geopolítica daquela semana. Além do mais, na nossa metodologia nós temos os cursos gravados sobre os grandes e principais players, ou seja, a respeito das grandes potências que atuam no cenário internacional. Tá claro? Então nós temos ali, já vamos observar o que são esses cursos gravados e, óbvio, as interações diretas comigo, onde nós tratamos tete a tete, assim digamos, sobre todos os temas da política global. Observando aí então o nosso conteúdo programático, aqui os cursos gravados. Nós temos então aulas gravadas sobre a geopolítica e todo o contexto histórico, geográfico e político da Guerra Fria. Nós temos ali a Guerra Fria, o panorama de 1945 a 1991, o que é o mundo bipolar, uma análise dos cartógrafos do mundo no pós-Segunda Guerra Mundial, as conferências de Alta, Potsdam, bem como também o mundo dividido em 2, leste e oeste, o socialismo real versus o capitalismo. Será que foi isso mesmo? Nós temos a geopolítica da bomba atômica, ou seja, uma análise da história da bomba atômica, digamos assim, onde a gente discute, por exemplo, o desenvolvimento da primeira bomba atômica se dá nos Estados Unidos, com a Operação Oppenheimer, depois a bomba atômica é desenvolvida na União Soviética, depois junto aos aliados dos Estados Unidos, o Reino Unido e também a França. Já nos anos seguintes, ali na década de 60, é a China que chega à bomba atômica, depois a Índia, o Paquistão e assim por diante. Ou seja, existe uma disputa nesse tabuleiro político ao longo da Guerra Fria por uma corrida a chegar à bomba nuclear. Então nós analisamos tudo isso em detalhes, com profundidade. Temos ainda as guerras da Guerra Fria, Coreia, Vietnã, Afeganistão, bem como as revoluções da Guerra Fria. É o caso da Revolução em Cuba, no Irã, e também a importante revolução que ocorre no território da China, que muda todo o cenário da Guerra Fria no seu momento áureo, em termos de guerra quente quase, né? Nós temos ainda Muro de Berlim, crise dos mísseis, enfim, ou seja, tudo que você precisa saber sobre a Guerra Fria é aprofundado. E a geopolítica dos grandes players, conforme eu digo, os grandes atores do tabuleiro da política internacional, se refere, veja só o módulo 3 aqui, ó, a geopolítica sobre o Oriente Médio, os povos da região, a geopolítica sobre a cidade de Jerusalém, as suas disputas, os bairros de Jerusalém. Você sabia que Jerusalém tem 4 bairros, basicamente? Um bairro cristão, um bairro armênio, um bairro árabe, muçulmano e um bairro judeu, e eles estão em disputas, inclusive, ali mesmo, naquele território, ou ainda os players do Oriente Médio, geopolítica do Irã, da Arábia Saudita, da Turquia. Isso daqui é quase uma universidade, meu amigo. Nós temos ainda guerras árabes e israelenses, o desenvolvimento, a formação do território de Israel, a questão palestina, enfim, tudo isso só no Oriente Médio, um curso completo para você saber tudo que ocorre no Oriente Médio. O segundo módulo, observando aí, eu pulei, né, só para dizer o que é o player, os players do Oriente Médio. Módulo dos Estados Unidos, número 4 aqui, já volta a ele. No caso aqui, ó, globalização, o mundo globalizado, o que é a globalização, as 3 fases da globalização, enfim, mundo multipolar, unipolar, pós-Segunda Guerra Mundial, pós
queda do Muro de Berlim, enfim, para compreender a formação do BRICS, a expansão do BRICS, por exemplo, etc. Tá tudo aqui, ó, mundo da globalização. Geopolítica de um player importante, Estados Unidos. Colonização e independência, a geografia, a história, a política dos Estados Unidos. Assim, quando avançamos para o módulo 5º, a geografia, a história e a política da Rússia, desde o Império Russo, passando pelas revoluções de 1917, bem como também a formação da União Soviética, a sua expansão, a desintegração, o governo russo sobre Boris Yeltsin, sobre o Putin, a doutrina Gerasimov, a doutrina Putin, para entender o contexto da guerra atual entre Rússia e Ucrânia, enfim, tudo no detalhe. Isso daqui são os módulos gravados. Vejam só, conforme eu disse, a nossa metodologia tem lá os cursos gravados analisando os players. Não é só Estados Unidos e China. Aliás, não é só Estados Unidos e Rússia, é também geopolítica da China, geopolítica da Ásia, falando do Japão, dos tigres asiáticos e também dos novos tigres, Índia, Paquistão, Ásia Central, em especial Cazaquistão e Afeganistão. África, módulo América Latina, geopolítica do Brasil, do México, da Argentina e do Chile, 4 grandes aí do nosso continente, bem como também os blocos econômicos, União Europeia, Mercosul, USMCA, enfim. Ou seja, você, ao assistir a estes cursos, você terá uma profundidade considerável no seu trabalho, ou então, para entender tudo que ocorre no mundo na sua profissão. Para quem é o curso? Jornalistas que querem aprender, professores, investidores do mercado financeiro, enfim. Ou seja, é um curso completo para todo mundo que quer aprender o que ocorre no mundo. Além do mais, o território geopolítico, cursos gravados do território geopolítico, ou seja, informações todos os dias a respeito do principal tema daquele dia. Neste exemplo que eu trouxe aqui, nós temos a escolha de J.D. Vance para vice-candidatura de Donald Trump. Eu comento o que isso significa. O vice-candidato de Donald Trump é de Ohio, o objetivo é conquistar votos naquela região norte e nordeste dos Estados Unidos, cinturão industrial, por exemplo. Então, uma análise diária ali de qualidade. Se você der o print e ler o que está escrito ali, você verá que eu estou explicando a origem do J.D. Vance, por que é importante o estado de Ohio, onde o Trump quer ganhar com a escolha desse vice-presidente. Ele pretende ganhar onde? Ele quer ganhar Wisconsin, Michigan e também na Pensilvânia. Essa é a ideia. Então, tudo ali explicado em detalhe, território geopolítico, todos os dias informações de qualidade assim. Imagina o tanto de tempo que você economiza com tanta informação trazida ali no mais alto nível, a fim de entendermos o que acontece na política global. E por fim, vale a pena mencionar aqui a sala de guerra, que já mencionamos, é quando nós temos toda a semana uma aula ao vivo a tratarmos do principal assunto de geopolítica. Ficamos ali 1h30, 2 horas, falando e entendendo os principais assuntos da política internacional. Muitos alunos vêm, trazem dicas, recomendam documentários, ou mesmo séries, ou filmes, ou coisas do gênero, não é? Que engrandecem a nossa percepção de mundo, sugerem livros, enfim, é muito interessante os debates que nós temos na sala de guerra. Eu imaginei, quando eu criei essa metodologia única para entender o mundo, para entender a geopolítica. Geopolítica tem 3 pilares: história, geografia e política. Eu pensei que os alunos iriam gostar muito, sabe do quê? Dos cursos gravados, de entender a Guerra Fria, de entender a globalização e assim por diante. Só que, curiosamente, os alunos gostam muito, mas muito mesmo, da sala de guerra. Em outras palavras, os alunos gostam de toda semana discutir, compreender e entender em maior profundidade o que está acontecendo naquela semana. Por quê? O que ocorre agora, por exemplo, tem uma repercussão para o futuro. Tem impactos, só que o que está acontecendo agora na geopolítica, o que ocorre agora no cenário internacional, é um desdobramento de questões históricas. Então, a gente analisa o que está ocorrendo neste momento à luz do que foi o passado. Nós temos, por exemplo, nessa semana que passa aí, o Conselho Internacional de Justiça condenando Israel. Vocês devem ter visto. Só que isso não vem de graça. Nós temos instituições da ONU fazendo condenações ao modo como Israel ocupa o território da Cisjordânia. E aí, qual que é a realidade da Cisjordânia? A divisão do território em zonas A, zona B e zona C. Como que funciona? Zona A, zona B e zona C. Você sabe? Os acordos de Oslo. Então a gente analisa aquele tema, por exemplo, mas vai na história, vê no mapa, analisa a política de Israel em relação aos assentamentos e assim por diante. O que diz o governo americano sobre isso?
Por exemplo, fica a pergunta, a gente analisa, busca ali nas fontes para compreender. Então, 4 tópicos da nossa metodologia, que são, repito, aqui com vocês, as aulas gravadas, os cursos, né, da Guerra Fria, do Oriente Médio e assim por diante, o território geopolítico, informações todos os dias e a sala de guerra. Perfeito? Bem como as interações direto comigo para tirar dúvidas e assim por diante. Agora, vejam só, aqui é um print que nós temos lá da plataforma, pela Hotmart, perfeito? Entre para o nosso curso, não está caro, gente. Você perguntaria quanto custa tudo isso? Toda essa informação, todo esse conteúdo de qualidade. Tudo isso vai custar apenas 12 vezes, você pode assim dividir, de R$ 69,00, R$ 69,90. Veja o quanto isso é acessível, é barato, é quase de graça. 12 vezes de R$ 69,90. Então sai de R$ 999 de R$ 1.000 por apenas R$ 69,90. Meu amigo, isso daqui é muito barato. Tudo bem? Para o tanto de conteúdo que você terá. Aliás, quem entrar nas próximas 24 horas, no link que está na descrição do nosso vídeo, terá 2 anos de acesso. Tudo bem? Então, quem entrar nas próximas 24 horas terá 2 anos de acesso à nossa plataforma Geopolítica para Entender o Mundo. Ou você pode, então, comprar em uma vez só, uma vez de R$ 697,90, ok? Então, uma vez só de 697, é um curso robusto, é uma comunidade para você saber tudo que ocorre na política global, num preço bastante amigável para você. Ainda mais, e pensa aí, você ter 2 anos de acesso, economizando tempo, usando o conteúdo para entender o que acontece no mundo, para se preparar profissionalmente, ok? Então, vem estudar com a gente, faço aí a oferta a você, clique no link que está na descrição do nosso vídeo, compra, vem estudar, venha debater geopolítica em alto nível comigo. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Eu vou reiterar a você que deixa o like, se inscreva e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. No mais é isso. Respeita a geografia e até mais. Tchau, pessoal.